Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora lá dar início aí a mais uma semana, dia 10. Bora lá então. Pessoal, sexta-feira nós falamos aí sobre fração. O que é fração, né? Expliquei o que é um numerador, um denominador, como é que a gente representa. E agora, então, nós vamos ver que as frações também podem ser classificadas conforme aí as suas características. Então, elas podem ser classificadas aí como fração imprópria, própria e aparente, ok? Vamos entender um pouquinho sobre elas? Então, quando eu falo aí sobre fração própria, é aquela que o seu numerador é menor do que o denominador. Então, olha lá, 5/8, 2/4. Então, eu dividi a pizza aqui em 8 pedaços e, comemos apenas 5. Olha lá. Então, significa que o meu numerador é maior e o numerador menor, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. 2/4. Dividi a pizza em 4 pedaços e comi apenas 2 pedaços dessa pizza. Então, fração própria é a característica que o meu numerador, quem é o numerador? O número de cima, vai ser menor que o denominador, que é o número de baixo, ok? Na fração imprópria, é aquela que o numerador, ele pode ser igual ou ele pode ser maior que o denominador. Então, um exemplo, que eu falo para você assim, ó, 5/4. Aí eu falo para você assim, 5/4, tá? Se eu tenho 4 pedaços e tenho 5 e vou comer 5, não bate. Então, ela é uma fração imprópria. O que eu tenho que fazer para representar uma fração imprópria? Lembra lá, toda vez que eu colocar aqui 4, né? Toda vez que o numerador estiver aqui, é ele que denomina a quantidade. Então, eu faço 2 vezes, né? Uma figura representada por qual quantidade? Pela quantidade que está representada aqui no meu denominador. E vou pintar, né? Vou representar aí por 5, que é o meu numerador. Aqui eu peguei uma que é melhor ainda para a gente entender. Olha lá, 16 sextos. O que significa esses 16 sextos aqui? Significa que eu tenho aqui, foi repartido, né? Foi dividido aí em 6 partes, porém eu quero comer aí, quero classificar, quero representar com 16 pedaços. Então, eu vou ter que fazer aí, ó, 6, 12, né, ó. Depois o 12. 18, ok? Então, eu vou representar aí com 18 e vou pintar, né, representar aí, classificar com 16. Então, você vai ter que sempre fazer de 6 em 6, porque 6 é o seu denominador, ok? Analisa bem aí, então. Escute. É assim, viu, gente? Ao vivo aqui, ó. Cachorro late, né? E na fração imprópria, às vezes a gente pode pedir para que você transforme esse número em número misto. Como assim? A gente fala em conversão, tá? Converter a fração. Eu vou dar um exemplo aqui prático para que vocês possam entender. Imagina que eu tenho aí 7 terços, ok? E nesses 7 terços que eu tenho aqui, eu sei que 7 não tem na tabuada do 3. Então, eu não consigo, né, fazer uma divisão exata aí. Na fração imprópria é o que acontece, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Na fração imprópria é o que acontece. Na tabuada do 4, eu não tenho 5. Na tabuada do 6, eu também não tenho 16. Então, são números que não são múltiplos, né? Não estão na tabuada do denominador, por isso que são chamados de impróprio. Então, para transformar essa fração em número misto, o que eu tenho que fazer? Eu sei que 7 não tem na tabuada do 3, então nós vamos ter que dividir mesmo assim. 7, eu vou pegar o 7 e dividir por 3. Sabemos que não vai dar aí uma divisão exata, né? Não vai dar uma divisão exata.
Vou pegar uma folha aqui para representar, para que vocês possam entender. O que eu vou fazer, então? Olha lá. Vou pegar um lápis mais escuro. Ó. 7 dividido por 3 não dá. Eu vou ter quem? Eu vou ter o 6, que é o que chega mais próximo. Olha lá. 7 dividido por 3 não dá, né? Eu vou ter o 6, que é o que chega mais próximo, vai sobrar 1, e eu coloco lá o meu quociente, o 2. Ok? Então, significa o quê? Que o 2 é a minha parte inteira da fração aí que eu vou criar. Então, eu cato lá o 2. Só que, quem é o meu denominador? É o 3. Ele vai continuar sendo denominador. Então, olha lá. Estou mudando essa fração para uma fração mista. Só que está faltando um numerador aqui. Como é que eu vou saber quem é o meu numerador que está aqui? Lembra que eu estou transformando essa fração... Deixa eu montar aqui desse outro lado para que vocês possam entender. Eu estou transformando essa fração em número misto, olha lá. Quem vai ser o meu numerador aqui? Olha lá como é fácil. 3 vezes 2 dá 6. Quanto que falta para chegar no 7? Hã? Quanto? 1. Então, aqui eu transformei, então, essa fração 7 terços em 2 inteiros, né? Ó, por que inteiros? Porque ele tá sozinho aqui. E 1 terço. Tá vendo? Então, aqui, ó, o resto da divisão, né, que eu fiz, também dá para montar aqui, ó. Ó, denominador, o número inteiro, e olha aqui, o meu numerador. Tá vendo? Então, dá para fazer de duas formas. Pela divisão, tá vendo aqui? Fiz a divisão. Qual é o número que chega mais próximo? É o 6. Resolvi, vai sobrar 1. Então, o que sobra aqui é o meu numerador. Quem está abaixo da chave vai ser aí o número inteiro. E o que está dentro da chave é o meu denominador. Então, ao dividirmos 7 por 3, iremos obter o quociente 2, que será a parte inteira dessa fração mista, tá? O resto da divisão, que no caso lá foi o 1, ok? É o valor do numerador da parte fracionária. Então, 2 inteiros aqui, e aqui o 1, que sobrou aqui, e o 3 continuará sendo o meu denominador. Ou eu posso fazer aqui, se eu for fazer de cabeça, tá? O que eu faço? Eu cato 3 e vejo qual é o número que chega mais próximo lá. Eu sei que é o 2 na tabuada dele. Só que 3 vezes 2 dá 6. Vai faltar ainda para chegar no 7. Falta quanto? Falta 1. Então, tem as duas formas aí que eu posso estar fazendo, tá? Por que eu falo fração mista? Porque eu vou ter uma parte inteira. Eu vou ter uma parte inteira e uma parte fracionária, uma parte em forma de fração aí, tá bom? Então, isso é transformar uma fração imprópria numa fração mista, num número misto, ok? Então, é eu pegar o numerador, né? Vou dividir aí pelo denominador e quem for lá na chave vai ser a parte inteira. Quem sobrar de resto nessa divisão é o numerador e o denominador continua sendo ele mesmo. Então, fica lá, ó. 7 terços vai ficar igual 2 inteiros e 1 terço, ok? E a próxima fração aí é a fração aparente. É aquela que o numerador é um número múltiplo do denominador. Então, ó, 8 oitavos aí. Só um minutinho, gente. 8 oitavos. 8 na tabuada do 8 eu tenho. Quem é? O 1 mesmo, né? 6 meio aí. Na tabuada do 2 eu tenho 6? Tenho. Quem é? O 3. 10 quintos. Eu tenho 10 na tabuada do 5? Eu tenho. Quem é?
O 2. Então, fração aparente é quando eu consigo fazer a divisão aí, né? Consigo encontrar esse múltiplo, né? O numerador, ele é múltiplo do denominador. Isso é uma fração aparente, ok? Sim? Fácil, né? Então, nós temos 3 tipos: própria, imprópria e aparentes. Então, aparentes são todos, né? Os números inteiros são todos preenchidos aí, né? Vai dar certinho. Por que vai dar certinho? Porque o número que eu tenho aqui é múltiplo do número que eu tenho aqui embaixo. O meu numerador é múltiplo do denominador. Tenho 6 na tabuada do 3? Tenho. Quantas vezes? Qual número? 2. Então, 2 vezes. Olha ele aqui. Fração própria é quando, né, o numerador aqui, ele é menor do que o denominador. Então, eu vou representar ele apenas uma vez, né, e vou preencher parcialmente, né, esses quadradinhos, essa representação aqui. E imprópria. A imprópria é quando eu vou ter um número aqui que não é múltiplo, né, e ele é sempre maior do que o meu denominador. Então, eu vou ter que representar também várias vezes, né? E eu posso transformar esse número aqui também em fração mista, ok? Bora lá então, galerinha, fazer os exercícios. Página 159, exercício 1, 2, 3 e 5. E o exercício 8 da página 160, tá bom? Esses exercícios vão ser corrigidos junto com os exercícios de sexta-feira. Então, quarta-feira, nós vamos corrigir os exercícios de sexta e os exercícios de hoje, tá bom? Então, dia 12, nós vamos fazer correção aí dos exercícios de sexta, que é a página 157, e os exercícios da página 159 e 160 aí, tá bom? Então, bora fazer. Lembra lá que você está sendo avaliado. Tudo que eu passar a partir de hoje, né? A partir de hoje, não. Desde sexta-feira, tá valendo nota aí pro terceiro bimestre. Então, um grande beijo para vocês. A gente se vê quarta-feira para a correção desses exercícios. Qualquer dúvida é só me chamar lá, tá bom? Beijo para vocês. Tchau!